Olá, eu sou a Fátima Ribeiro e hoje eu vim falar com você sobre vários assuntos que aconteceram ao longo do ano de 2024 e como a gente deve proceder, se comportar em 2025. Se você se interessa por esse tipo de assunto, comportamento, estilo de vida, modo de pensar, modo de ver a vida, fica aqui comigo que nós vamos ter uma boa conversa. Pois é, cá estou para conversar com você, como sempre faço por aqui. Eu sou uma pessoa que adora conversar e sempre que você estiver vendo meus vídeos, você vai me ouvir falando isso, porque a comunicação eu acho que é a coisa mais importante que existe entre os seres humanos, porque a partir do momento que você consegue se comunicar com alguém, você consegue ter uma resposta e através dessa resposta você vai retornar e isso vai criar o relacionamento. Muitas vezes a gente age de forma que o outro não entende, ou às vezes as pessoas agem de forma que a gente não entende, e quando a gente não tem a condição, o discernimento, o bom senso para tentar se fazer entender, as coisas ficam um pouco mais desafiadoras. Eu gosto sempre de usar essa palavra no lugar de problema, no lugar de coisa difícil, eu gosto de usar desafio, eu gosto de usar o verbo desafiar, enfim, você vai me ouvir falando muito sobre desafios por aqui. Bom, durante esse ano de 2024 nós tivemos várias situações que aconteceram, umas muito graves, muito sérias, outras nem tanto, umas que mexeram com a mídia, embora sejam coisas corriqueiras que acontecem no dia a dia, mas se tornaram trends, né, como o pessoal diz hoje em dia, se tornaram coisas que estouraram na internet, todo mundo comentou. Enfim, eu quero falar de dois eventos em especial, porque é lógico, existem coisas muito mais graves como guerras, as inundações que a gente teve aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, tantas coisas que aconteceram e que mexeram com a gente ao longo do ano, mas eu gostaria de falar de duas coisas em especial. Uma delas eu já falei num outro vídeo aqui no canal, que foi a respeito da cadeirada que o candidato da Atena, que era candidato a prefeito aqui na cidade de São Paulo, deu no candidato Marçal por conta de provocações. E o outro caso, que eu até ia comentar num outro vídeo, mas acabei deixando porque eu não gosto que quando uma coisa acontece, todo mundo já vai lá comentar e às vezes as pessoas nem sabem direito o que está acontecendo, o que efetivamente aconteceu naquele momento e já saem comentando, julgando, criticando um ou outro. Então eu acabei deixando, foi uma coisa que aconteceu no início do mês de dezembro, se não me engano, que foi o episódio da janela do avião, que a moça comprou o lugar na janela, né, na poltrona do lado da janela, e uma criança de uma família que estava viajando ali se instalou no lugar dela e ela pediu que se retirasse e houve toda uma confusão por conta disso, porque ela não quis ceder o lugar dela para a criança ficar na janela. E aí teve várias especulações, porque alguém gravou essa decisão que essa moça teve e muitas pessoas julgaram a princípio a moça, porque não deixou a criança, porque não teve empatia. No fim, pensaram que tinha sido a mãe da criança que tinha gravado e exposto o vídeo na internet, mas não foi a mãe da criança, foi uma terceira pessoa que não tinha nada a ver com a história. Ou seja, a coisa só foi piorando. Esse vídeo viralizou, todo mundo comentou, todo mundo teve opinião a respeito. E pensando nessa situação em especial e pensando na situação que aconteceu com o candidato lá que atirou a cadeira no outro, a gente consegue perceber o quanto nós estamos muito nervosos, a gente está muito ansioso, a gente está muito com os nervos à flor da pele, a gente está brigando por qualquer coisa, a gente está se desentendendo à toa e pior do que isso, a gente está julgando com muita propriedade, ou seja, nós estamos dando valor para o comportamento dos outros sem antes pensar nos nossos comportamentos, sem antes pensar em como a gente está agindo diante de tudo que nos acontece no dia a dia. E são situações muito corriqueiras ou às vezes situações que nos tiram do sério mesmo, que é preciso ter
um, uma tranquilidade, como a moça do avião mostrou ter. Alguns especialistas disseram que na verdade ela estava acuada, ela ficou com medo, então ela ficou quieta diante das provocações. Outros disseram que ela realmente tem esse padrão de comportamento de não querer discutir, de não querer criar atrito, enfim, tantas coisas que foram ditas a respeito disso, mas no final das contas a gente entende que nessa situação específica da janela do avião, em primeiro lugar, ninguém é obrigado a nada. Se você tem o seu direito, você pode exercer o seu direito. Ah, mas poxa, a pessoa pode ser gentil, a pessoa pode ter empatia. Agora estão usando muito essa palavra e às vezes até indevidamente. No caso ali não era ter empatia, mas alguém usou, a pessoa que gravou o vídeo usou, você não tem empatia e tal. E aí o que acontece? A gente acaba julgando o outro e a gente não julga a si próprio, que foi o que aconteceu nesse caso. Então, em primeiro lugar, a menina tinha o direito de usar lá o assento que ela tinha comprado, e depois, numa outra entrevista, ela explicou que ela prefere comprar na janela porque ela consegue encostar a cabeça e dormir, se for o caso. E se ela senta no meio ou no corredor, ela acaba não tendo essa possibilidade. Então ela não quis trocar, simplesmente não quis. Depois criticaram a mãe da criança, dizendo, poxa, a mãe não educou, a criança sem limite e todas essas coisas, sendo que a gente não conhece a pessoa, a gente não conhece o jeito dela viver, a gente não sabe como ela criou o filho ou os filhos, porque ela tinha mais 2 filhos, me parece, no mesmo voo, um deles cadeirante. Enfim, ela estava com toda uma situação para resolver, embora não estivesse sozinha, estava acompanhada de familiares. Mas mesmo assim, a gente que é mãe sabe o quanto que é penoso, às vezes, resolver situação desse tipo, ainda mais com uma criança pequena. Me parece que a criança tinha entre 4 e 5 anos. Muitas vezes fica difícil você administrar tudo isso e conseguir uma solução que seja razoável ali naquele momento. Então, criticaram a menina por não ceder o lugar, criticaram a mãe por não ceder o lugar, e isso criou um rebuliço na internet. E no final das contas era uma terceira pessoa que tinha gravado e que resolveu expor a menina que não quis dar o lugar, resolveu expor e dizer, olha, pela sua atitude eu vou, entre aspas, te castigar e vou expor você. Essa pessoa também não pensou no quanto ela poderia prejudicar a garota que não quis ceder a vaga, né? Não quis ceder o lugar. O quanto que isso podia ser ruim para a vida dela, poderia perder o emprego, poderia ser espancada na rua, poderia sofrer coisas, assédio moral, como chegou a sofrer a princípio. No final das contas ela acabou até se beneficiando, porque ganhou seguidores aí nas redes sociais e foi paga para fazer publicidade por uma empresa ou outra. Enfim, ela acabou se beneficiando. Então quem quis prejudicá-la, o tiro saiu pela culatra, não deu muito certo. Mas de qualquer forma, o que a gente consegue tirar de tudo isso? Primeiro, que as situações acontecem no dia a dia e muitas vezes a gente não tem o bom senso ou o equilíbrio para conseguir controlar aquela situação. No caso, a menina que não quis ceder, ela controlou muito. Outro teria discutido, teria brigado, teria saído uma agressão física ali, ou seja, a coisa poderia ter sido pior para todas as partes, inclusive para quem estava dentro do avião também, que não tinha nada a ver com a história. Mas ainda bem ela teve esse bom senso, ou o medo, sei lá eu o que foi, mas de qualquer forma, porque ela ficou quieta, as coisas não prosseguiram e ela foi ofendida também. A pessoa xingou ela e tal, a pessoa que filmou xingou e tal. Então o que acontece? Quando a gente consegue ter esse controle, e mais do que isso, evitar de expor o outro. Hoje qualquer um tem um celular na mão, tem uma câmera na mão. E o fato de você ter a câmera não significa que você pode sair gravando os outros e colocando na internet. E aí, para piorar, quem assiste o vídeo se dá o direito de provocar o outro, de criticar o outro. Ou seja, é todo mundo perfeito, ninguém tem defeito nenhum, então vai lá e se dá o direito de ir lá e escrever coisas horríveis, críticas, ofensas
para uma pessoa que você nem conhece, que você nem sabe. Você nem estava lá na hora para saber o que realmente aconteceu, e independente de estar. Não é da sua conta, você não tem que ir lá criticar ninguém, sabe? Então é um bando de imperfeitos que somos todos nós, querendo perfeição nos outros. Então eu creio que a lição que a gente tem que tirar de tudo isso que a gente passou ao longo desse ano é que a gente tem que olhar primeiro para dentro da gente mesmo e tentar se melhorar. Quando tiver numa situação de conflito, respirar fundo, contar até 1000 se for o caso. Eu sei que é difícil. Teve algumas situações na minha vida que eu não consegui. E vou te falar, no trânsito é um espaço assim que é muito difícil a gente ter esse controle. O tempo todo a gente é provocado. E se a gente não está em equilíbrio, a gente acaba perdendo a linha e a coisa vai ficando ruim. Então, em primeiro lugar, tentar ter esse equilíbrio, buscar isso de alguma forma. E depois, evitar de ficar criticando o outro, principalmente na internet, porque aí a pessoa joga um comentário maldoso lá e simplesmente sai e ela não imagina o dano que aquilo pode causar na outra pessoa. Então vamos pensando que para 2025 que a gente seja mais equilibrado, que a gente tente buscar esse equilíbrio, buscando primeiro se melhorar, primeiro melhorar a pessoa que eu sou. Eu tô bem? Eu tô fazendo tudo certinho? Eu sou perfeito? Não, eu não sou. Então, deixa eu tentar me melhorar primeiro. Quando eu falhar, parar, refletir, ir lá pedir desculpa se for o caso. Quando o outro falhar, tentar entender por que aquela pessoa falhou, o que aconteceu naquele momento. E se é uma coisa da qual eu não posso ajudar em nada, então pelo menos eu não vou lá atrapalhar. Eu vejo hoje que qualquer coisa que se fala na internet é motivo para alguém, sabe, cutucar, para alguém ir lá e já causar um atrito, já ir lá e fazer uma crítica ruim. Ontem ou anteontem eu estava vendo um post, eu não moro exatamente em São Paulo, mas é próximo de São Paulo. E tem diz que tem uma benzedeira aqui na cidade, que é conhecida tal, eu não conhecia, mas parece que ela é bem conhecida e tinha um post numa página da rede social que era de notícias da cidade. E então falaram, dona fulana que, né, ainda tá fazendo trabalho de benzimento, é muito bom e tal, e há anos que ela atende as pessoas gratuitamente do coração dela e ajuda muita gente. E aí começaram os comentários das pessoas que já foram atendidas, que já foram beneficiadas, e aí apareceu um comentário lá escrito assim, anátema. E eu, na minha ignorância, não sabia o que era isso, né? E fui procurar, parece que é uma pessoa que vai contra os padrões da Igreja Católica, do cristianismo, qualquer coisa assim, e que ela é excomungada pela igreja. Então essa pessoa que escreveu isso estava dizendo que a benzedeira era anátema. E aí um monte de gente começou a falar um monte de coisas, que como assim, chega lá ofendendo, enfim, aí virou um rebuliço, virou uma confusão, todo mundo, um xingando o outro, um ofendendo o outro, e começou por quê? Porque alguém se deu o direito de ir lá ofender a pessoa da qual a reportagem da rede social estava falando, que é uma benzedeira. Por que a pessoa se dá esse direito de ir lá ofender alguém? Ela poderia não falar nada se ela não gosta, né? Ou escrever assim, essa pessoa atua mesmo, alguém aqui já foi atendido, já teve algum benefício? Tirar dúvidas a respeito. Pessoal, vocês conhecem? Alguém conhece aqui? Aí sim, mas ir lá ofender, não. Então qualquer coisa é motivo para provocar, sempre vai ter quem vai criticar e vem um outro para defender. E, sei lá, acho que é meio próprio do ser humano, não sei se é bom, se é ruim, eu acho que não é muito bom. Mas, de qualquer forma, o que é importante pensar é que a gente não deve sair criticando e não deve sair dando opinião de uma coisa que a gente nem sabe o que é, de uma situação que a gente não estava na hora e de uma pessoa que a gente não conhece. A gente não conhece, não estava lá na hora, então não fala nada. Ou melhor, se você não pode falar uma coisa agradável para a pessoa, não diga nada. Fica na sua. Só fala se a pessoa te perguntar. O que você acha disso? Aí você fala. Olha, eu acho que isso, assim, assim, assim.
Se a pessoa não te perguntar, não fala nada. Agora, se você gostar, faça um elogio, vai ser bom. A pessoa vai se sentir bem, você vai se sentir bem também. E é isso que eu queria falar com você hoje. Eu quero aproveitar para pedir para você se inscrever aqui no canal. A gente está rumo aos 200 inscritos. Faz um tempão que eu tenho esse canal, mas eu não trabalhei muito ele, então eu tenho poucas pessoas que me acompanham aqui. Mas eu adoro ter essas conversas. Queria que você escrevesse aqui se você já participou de alguma discussão na internet. O que você achou desses casos que aconteceram aí? Como é que você vê esse tipo de situação? E se você é uma pessoa controlada, ou se você já quer, se alguém vem te provocar, você já quer responder e atritar e pronto, né? Me escreve aí, tá? Dá um like no vídeo, caso você tenha gostado, e compartilha com as pessoas. Pode ser que a gente consiga, assim, de pouquinho em pouquinho, construindo um mundo melhor, tá bom? Eu adorei estar aqui com você, tá? Não me deixa, fica aqui comigo, a gente se encontra no próximo vídeo. Um feliz 2025 para você e que a gente seja muito, mas muito feliz no próximo ano, tá? Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!